Boa tarde, gente. Hoje, 30 de abril de 2020, nós vamos encerrar a trilogia da teoria da firma. Na teoria da firma, a gente vê que primeiro a gente entrou com a teoria da firma, depois entramos com a teoria da produção e finalizamos com a teoria dos custos de produção. Na teoria da firma, a gente foi apresentado a vocês que a firma buscava o melhor nível de eficiência porque queria maximizar lucro e minimizar custo. E aí, na teoria da produção, no slide passado, foi mostrado a vocês a questão da produtividade da produção, a eficiência dessa produção, a eficiência técnica e a eficiência econômica. Agora a gente vai ver como é que isso interfere nos custos de produção. Porque, como toda firma quer maximizar lucro e minimizar custo, a gente precisa entender a produção e, de agora, os custos. Nós iremos discutir especificamente as economias de escala. Vamos discutir curto prazo e longo prazo nas economias de escala. Inicialmente, a gente voltar a explicar o que é custo. Primeiro, custo é todo gasto que a firma tem que traz retorno. Quando esse gasto que a firma tem, ela não dá retorno, a gente chama de despesa. Então, só lembrando, custo é todo gasto que traz retorno. Ou seja, eu posso chamar de custo como tipo de investimento. Os custos eles são divididos em custo total, custo marginal e custo médio. Oi? Custo é todo o gasto que a firma tem. E o que mais? Que a firma tem e que traz retorno. Aqui dá retorno. Eu posso até afirmar que custo é um gasto comparado ao investimento. É um gasto que é uma espécie de investimento. E os custos são subdivididos em custo total, custo marginal e custo médio. O custo total, a gente falou na teoria da firma, mas eu vou lembrar. O custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. O custo total é a soma do fixo com o variável. O custo fixo é aquele custo que não depende do nível de produção ou vendas. Independentemente de se produzir ou vender, ou ambos, o custo fixo ele existe e ele não é reduzido. Ele é fixo. O custo fixo não depende de quê, professor? Da produção, do nível de produção, ou do nível de venda. Você está numa loja e não vendeu nada naquele mês. Independente de não ter vendido nada, não ter faturado absolutamente nada, não entrou dinheiro no caixa, tem custo fixo e esse custo tem que ser honrado. Custo fixo. Ele não depende, ele independe do nível de produção ou de vendas. Ô, professor. Oi. A gente pode classificar esse custo fixo como energia elétrica no que está acontecendo? Podemos sim. É um tipo de custo fixo. Agora, querido, deixa a gente... Vai anotando tuas dúvidas, porque eu queria que essa aula fosse direta e que depois a gente abrisse para discussão. Porque essa aula vai ficar especificamente para vocês. Então, essa intervenção, que foi muito boa, que pode ser a dúvida de outras pessoas, eu não vou alterar, não. Eu vou manter. Mas nas próximas aulas a gente faz essa cerimônia. A gente tem a aula toda e depois a gente entra na discussão. Não se desculpe, que pode ser a dúvida de um outro colega aí da sala. Como esse vídeo vai ser só da nossa turma, primeiro A, então não tem problema hoje. Mas eu gostaria de fazer um vídeo mais amarrado, especificamente para a nossa turma, ele que não tenha essas intervenções no primeiro momento, no segundo momento eu abro para todo mundo. Continuando. Custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. O custo fixo independe ou não depende do nível de produção ou vendas, tá? Ou da produção, o custo existe. Aí o colega falou sobre energia elétrica. Sim, a energia elétrica é um custo fixo. Vai ser custo fixo, sim, se a produção da firma não depender da energia elétrica. Por exemplo, você tem uma máquina que, para produzir, você tem que ligar na tomada. Então, na medida que você produz mais, você vai gastar mais energia.
À medida que você produz menos, você gasta menos energia. Essa conta de energia, ela não é fixa. Vou explicar para vocês agora. O outro custo, componente do custo total, é o custo variável. Esse custo ele depende diretamente do nível de produção ou vendas. Ou seja, é um custo que está atrelado à produção. Quanto mais se produz, maior o custo variável. Quanto menos se produz, menos esse custo variável. E detalhe, o fato desse custo variável aumentar é um indício, primeiro indício, da produção estar aumentando. Que quer dizer que você comprou mais matéria-prima. Pretende-se, então, com mais aquisição de matéria-prima, é que a produção vai ser aumentada. Logo, eu posso afirmar que o custo variável, ele depende, ele está ligado, vinculado ao nível de produção. Então, eu tenho custo total, fixo mais variável. Esse é o custo total da firma. E aí a gente entra com novos dois custos. Custo marginal. Marginal significa a margem. Não é marginal com outro sentido que a gente já conhece, não. Inclusive na área de jurídica, não. Custo marginal é o custo que está à margem. É o custo de aumentar uma unidade de produção, qualquer uma delas, ou um dos insumos, considerando os demais fixos. O que quer dizer? Eu dei um exemplo em algumas aulas, e eu dei nas aulas anteriores. Vamos supor que você tem uma fábrica de máscaras de tecido. Então, quais são os insumos da máquina de tecido? A mão de obra, as costureiras, a energia elétrica, porque vai ficar produzindo, a máquina, que é a tecnologia, a matéria-prima, que são os tecidos, o elástico e a linha. Vamos lá. Pronto, basicamente esses três insumos. Ou esses três fatores de produção. Se você pegar um deles e alterar, você vai ter alteração no nível de produção no final. Então, custo marginal significa o quanto se ganhou na produção quando eu aumentei uma unidade de uma dessas variáveis. Eu vou dar o exemplo para vocês entenderem. Imagine que você tem uma fábrica de máscaras de tecido com duas costureiras, ao qual elas produzem 500 máscaras semanais. 500 máscaras semanais, o que quer dizer que você tem 500 máscaras para duas funcionárias. Qual seria a média? Cada uma estaria produzindo, em média, 250 máscaras. Isso não quer dizer que as duas estão produzindo iguais, uma produção igual. Não. Uma delas pode produzir 200 e a outra 300. Mas, na média, para efeito de análise de custo, a gente vai discutir produtividade em outro momento, ou nem vai discutir. Como comissão, por produtividade, a gente discute em outro momento. Mas a média é que eu tenho 250, o custo é, cada funcionário, 250 máscaras. Então, observe, se eu contratar mais uma costureira, ela tem que trazer consigo um incremento de mais 250 máscaras, no mínimo, para poder manter a média da produtividade. Então, o custo de eu aumentar um novo fator de produção, no caso, uma nova costureira, vai impactar na minha produção e ela tem o custo que eu vou ter com essa nova funcionária, ela tem que ser compensado com esse aumento de produção. Eu vou explicar um pouco mais na frente esse detalhe. E o custo médio é o custo total dividido pela quantidade, que eu acabei de dar o exemplo. O custo médio é a média de custo. Então, o que acontece? Para avaliar hoje, a gente tem que avaliar hoje o custo de uma forma muito simples, que eu não vou entrar nos detalhes com vocês, como se eu tivesse entrado numa aula no curso de administração, por exemplo. Vou só simplificar para vocês. Todos os custos, no curto prazo, eles têm um impacto, porque você só varia um e mantém os outros constantes. No longo prazo, você mexe em todos os insumos, em todos os fatores de produção. O que quer dizer? Que no curto prazo você vai avaliar, se eu contratar mais como é que vai ser? Se eu comprar mais tecido, como é que vai ser? É uma decisão muito pontual, por isso chama-se curto prazo.
No longo prazo, o custo fixo ele não existe mais, porque ele vai ser diluído no custo total. E ele vai todo para o custo variável. É só um detalhe para vocês perceberem que depois vocês vão entender lá na frente. Só lembrando, custo, no curto prazo, você mexe em um dos custos, deixando os outros constantes. No longo prazo, não existe o custo fixo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a análise que a gente vai fazer agora é uma análise muito simples, muito pontual. E eu sempre disse a vocês que vocês sabiam determinados conceitos. Vocês vão perceber que sabiam, mas não sabiam que sabiam. Veja como é interessante. Quando a gente fala de rendimentos crescentes, é a mesma coisa da aula anterior. Rendimentos crescentes quer dizer, eu vou crescer de acordo com o crescimento de uma variável. Se eu relacionar esse crescimento com o custo, vai ficar muito bem interessante. Vejam como é que o texto diz. Na presença de rendimentos crescentes de escala, o nível de produção, a produção, vai aumentar em relação ao insumo. Logo, o custo variável e o custo total vão cair na média da produção. Eu vou dar o exemplo desse tópico com o exemplo da máquina de uma fábrica de máscaras de tecido. Você tem 2 funcionárias que produzem 500 máscaras por semana. Se eu pagar R$1.000, vamos supor que o salário mínimo seja R$1.000, que é para arredondar, e ninguém vai fazer conta aqui, não. Digamos que o salário que elas recebem é R$1.000. Então, elas recebem mensalmente R$1.000, recebem mensalmente R$1.000, e produzem semanalmente 250 máscaras. Se eu pegar esse R$1.000 e dividir por 4 semanas, eu vou perceber que o salário que eu vou pagar ela é R$250 por semana. Não fosse a semana, estou pagando 250 pela semana. Veja que interessante. Se é uma só, em média, produz 250 máscaras, e o salário semanal é R$250, o custo total que eu, empresário, eu, firma, vou ter com cada funcionária vai ser o salário dela depende da minha venda de uma máscara. Se eu vender 250 máscaras por semana, cada uma recebe 250. Ou seja, se eu vender durante o mês 1.000 máscaras, elas vão receber R$1.000. Essa é a ideia. Só para ficar o valor igualzinho. Se eu aumento uma funcionária, eu vou aumentar o custo, que é um novo salário, eu vou dar o exemplo do aumento do salário, em mais R$1.000. Mas eu vou também aumentar a produção, no mínimo, em 1.000 por mês. Olha lá. Se uma funcionária produz 250 máscaras, em 4 semanas ela produz 1.000 máscaras. 2 funcionárias, 2.000 máscaras. Quando eu contrato a terceira funcionária, eu enquanto empresário, eu pretendo que, no mínimo, essa nova funcionária me traga mais 1.000 máscaras por mês. Para valer a pena a ideia de eu pagar R$1.000 a ela. Então vai bater os valores. Então o custo ele cresceu, mas a produção ela compensou. O que é um rendimento crescente? É que quando essa nova aquisição de funcionária, ela mais do que aumente a minha média. Essa nova funcionária, ela traz mais eficiência técnica, mais eficiência econômica, ela consiga melhorar as outras funcionárias e que cada uma passe a produzir 300 máscaras. Veja só, que cada uma, por semana, 300 máscaras, cada uma vai produzir, ao invés de 1.000, 1.200 máscaras. Se eu ia pagar R$1.000, e seria R$1 por máscara. Observe que o custo vai cair. Na média, o custo vai ser menor. Eu vou pagar menos do que R$1 por máscara. Por quê? Elas produziram mais do que minha média. Ou seja, rendimento crescente de custo quer dizer o aumento no custo vai impactar no aumento na produção e ele vai ser crescente que se essa produção for maior do que a média dos custos. Aí o custo cai na média. Só para a gente simplificar esse exemplo, que o de baixo é a mesma coisa, olha só. 250 máscaras semanal, R$250 semanal.
Se eu dividir um pelo outro, vai ser R$ 1 por máscara para essas funcionárias, para essas costureiras. Se elas passam a produzir 300 máscaras por semana, não vai ser mais R$ 1, vai ser menos de R$ 1. O que quer dizer que parece o custo salário é o mesmo. Mas o que parece é que o custo aumentou, porque eu produzi mais. Se eu produzir menos, aí o custo aumenta. Chama-se rendimentos decrescentes. Então, a relação é, eu aumento o custo, eu incremento um custo, uma contratação, contrato mais uma funcionária. A resposta da produção vai dizer se o rendimento foi crescente ou decrescente. E ele pode ser constante. Porque se eu aumentar e ele manter a mesma média, chama-se rendimentos constantes de escala. Observe o que interessa para a gente é só as duas situações. Se eu aumentar um dos insumos, uma mão de obra, e a resposta da minha produção for maior do que a média, eu tenho um rendimento crescente. Se essa resposta for menor, o rendimento é decrescente de escala. Aqui um pequeno exemplo, e que imagine só. Nessa primeira coluna, você tem os custos fixos. Observe que os valores são iguais. Aqui são os variáveis. E aqui é o total. O total é a soma dos dois. Aqui é uma produção. Imagine que aqui você está produzindo, vamos chamar de tonelada. 0 toneladas, 1 tonelada de qualquer alimento. Aqui é o incremento. E aqui é a soma do custo médio fixo e o custo médio total. Isso não vai interessar para vocês, mas eu quero só mostrar para vocês que o custo fixo ele é fixo e o custo variável ele aumenta. Olha, ele aumenta na medida que a produção aumente. Mas esse aumento é só você pegar este valor aqui da produção e dividir pela quantidade de toneladas, você vai ter uma média. Essa média, olha só que o custo fixo vai caindo, porque ele é uma média, e o custo variável ele vai caindo até um ponto que vale a pena aumentar o custo. Então, olha só, vale a pena até o sexto, sétimo, produção de tonelada, valia a pena você aumentar. Porque aqui, ó, o custo começa a aumentar de novo. E aí fica muito alto. O que quer dizer isso? A gente vai entrar mais na frente. Não está mostrando aqui, professor. Tabela? Não está mostrando. Não isso, tá a tabela. Você... A tabela, só o senhor falando mesmo. Ela deve estar no slide e depois ela volta para você, viu? Ela vai estar no slide e você vai ver. Tá certo, obrigada. Professor, então, posso tirar uma dúvida? Tira. A presença está pedindo autorização. Eu já entendi. Já abriu, não foi? Eu vou ajustar lá enquanto eu estou dando aula. Deixa eu só ajustar aqui para vocês. Eu faço isso de propósito. Deixa eu um instantinho. Olha, das próximas vezes a gente não vai... Só um instantinho, viu? Deixa eu só ativar aqui para vocês, tá? É porque ela precisa de uma autorização minha, porque senão todo mundo entraria e saía, entendeu? Tá certo. Agora eu já autorizei. O que vocês vão fazer? Vocês vão sair e entrar de novo, tá? Vamos lá, voltando para a aula. Simplificando esse slide, ele vai mostrar algum gráfico que eu não dei para vocês. Então, deixa isso para lá. Então, a primeira coisa que a gente falou foi rendimentos crescentes e decrescentes no custo. Agora a gente vai falar de uma coisa que também é bem muito simples para vocês entenderem, é que a palavra, eu vou pedir para vocês avaliarem a palavra. Quando a gente fala economia, a gente está falando de economizar. A palavra seria isso. O que significa? Economizar, economia significa gastar menos. A ideia de economia é gastar menos. Logo, se eu usar a expressão deseconomias, eu estou invertendo. É gastar mais. Raciocine dessa forma. Economias significa você fazer economia, não gastar menos. Deseconomias é porque você não conseguiu gastar menos.
Quando a gente fala de escala, seria uma forma de você medir isso. Então, eu vou medir quando você consegue economizar e eu vou medir quando eu não consigo economizar ou quando eu aumento o meu gasto. Então, vamos entender o raciocínio. O que são economias de escala? É uma medição do quanto eu conseguir economizar ou não gastar muito. Pelo texto diz o seguinte: economia de escala é o aumento da produção, é quando o aumento da produção é maior do que o aumento dos custos do insumo. O que quer dizer isso? Quando eu consigo aumentar minha produção sem aumentar muito o meu custo, eu tenho uma economia de escala. Então, assim, eu preciso comprar tecido, eu preciso comprar linha, eu preciso comprar elástico para fazer as máscaras de tecido, máscara de tecido. Quando eu chego lá, eu vejo uma promoção no tecido de qualidade. Que não adianta você comprar um tecido inferior porque é mais barato, porque vai baixar a sua qualidade, e a gente está considerando que a qualidade é a mesma. Você chega lá, você vê que o tecido está numa promoção. O que quer dizer? Você vai comprar a mesma quantidade de insumo, tecido, por um custo menor. A produção vai ser a mesma, mas o custo é menor. Isso chama-se economia de escala. Outro, não tem promoção de tecido. Você comprou a mesma quantidade de tecido. Em tese, você vai produzir a mesma coisa. Porém, você percebe que uma das funcionárias contratadas ela é muito mais eficiente e ela produz muito mais do que as demais. Com a mesma matéria-prima, o mesmo tecido, se consegue produzir mais. Também houve uma economia de escala. Então, é uma forma de você medir de diversas formas, diversas combinações de insumo ou de fator de produção, você ajustar de uma forma que você produza ou mais com o mesmo custo, ou produza a mesma coisa com menor custo. Que é o que as firmas buscam. As firmas eficientes, elas procuram qualificar a mão de obra para que tenha um ganho técnico ou buscar gastar menos para poder você ter uma mesma produção com custo menor. Lembra que eu falei que com as novas tecnologias tende-se a cobrar preços menores por isso? É exatamente quando você baixa o custo e produz a mesma coisa, a tendência é vender pelo mesmo preço. Ou, quando eu baixo o custo com nova tecnologia, pego uma máquina de costura totalmente excelente. E ela produz muito mais rápido, sem perda, ou diminua a perda, ou reduz ou elimine a perda, e eu vou produzir mais. Eu gastei mais com a máquina, porém ela vai me produzir tão mais que eu vou, mesmo que eu aumentei o custo aqui, eu aumento mais minha produção, eu posso cobrar preços menores por ele. O raciocínio para dizer economia de escala é ao contrário. Se você vai lá, compra um tecido, contrata uma pessoa, que a pessoa não é uma boa funcionária, ela vai produzir menos, ela vai errar bastante, que é isso que acontece no começo da carreira de qualquer funcionário, vai errar, vai perder muita mercadoria, logo você vai ter uma queda na produção e um aumento nos custos. Então você tem economias de escala, significa você mexer num dos insumos, ou em vários insumos, buscando produzir mais, para vender mais, para maximizar seu lucro. É isso que a gente quer falar para você. Como é que se mede isso? É uma proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo. Se você aumenta, eu quero aumentar minha produção. Como é nova funcionária, eu quero aumentar minha produção. Então, se eu resolver que eu vou aumentar 10% no meu compra de tecido, eu vou comprar 10% a mais de tecido. Vê? Preste atenção. Está tudo certinho. A avaliação está perfeita. A quantidade de funcionário, a quantidade de matéria-prima, a quantidade produzida, está tudo bom, está tudo bem, eu estou adorando. Aí eu audaciosamente aumento em 10% a compra de tecido. Então, eu aumentei o insumo, matéria-prima, em 10%. Você tem que saber se essa escala, pela produção, qual é a resposta da produção. Se a resposta da produção é igual, aumentei 10%, aumentei 10%, chama-se economia constante de escala. Entendeu? Se eu aumentei 10% em um insumo, eu aumento 10% na produção. Se eu aumentei o igualmente, significa constante.
Então, houve uma economia constante de escala. Se com esses 10% de insumo eu aumentei mais do que 10%, eu, sei lá, aumentei 20% minha produção, chama-se economia crescente de escala. Ou simplesmente economia de escala, que é essa a intenção da firma, de economias de escala. Na pior das hipóteses, que seja constante. Na pior das hipóteses. Se acontece o contrário, se eu aumento em 10% e a resposta da produção for menor do que 10%, eu tenho uma deseconomia de escala. Ou tenho, a gente pode chamar de economia decrescente de escala. Não existe isso, a gente chama de deseconomia de escala. Então, simplificando, economia de escala quando você investe mais e recebe mais de troca, constante quando é igual a essa relação, e deseconomia quando você tem uma relação menor, a resposta da produção é menor. Quer dizer que, e aí só para a gente lembrar que eu tinha falado para vocês lá, no curto prazo não vai depender do tamanho da fábrica. O interessante é isso. Eu dei um exemplo agora de uma fábrica de garagem, de sala, que você vai produzir 1.000 máscaras, 3.000 máscaras por mês. Se a gente fizer um raciocínio para uma fábrica de máscara que vai produzir 1 milhão de máscaras por hora, por mês, o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo, porque as proporções elas são iguais e a busca disso é proporcional. Aqui eu quero mostrar para vocês uma sequência de técnica, apenas técnica. Quando a gente fala em rendimentos crescentes de custo, desculpa. Quando eu falo de rendimento crescente, gente, é crescendo a produção e cai o custo. Olha só, o custo começa aqui. Se eu tenho rendimentos crescentes de escala, ou seja, eu invisto no insumo e eu melhoro minha produção, na média, meu custo cai. Se ele empatar, a gente chama de constante de escala. Se eu tiver uma deseconomia de escala, ou seja, se eu for ineficiente, eu vou ter um custo elevado, eu vou gastar mais e vou perder. A produção não vai me responder. Se você olhar, essa curva tem formato de U. E aqui, eu estou explicando por que ele tem formato. E Stinger, ele vai meio que explicar o porquê que isso funciona. Que também é um detalhe que talvez a gente explore isso em outro momento. Tá? E aí, para a gente finalizar, só um instantinho aqui. Faltam mais 3 slides. Por que essas curvas têm o formato de U? Por conta de 2 fatores. Porque as economias eles têm técnicas de escala, ou seja, você vai usar a técnica, você vai investir na matéria, nos insumos. Os exemplos que eu dei de insumo foi tecido, aí você pega um tecido de melhor, então, de boa qualidade, mas mais barato, ou você pode usar uma mão de obra mais qualificada. De repente você paga mais para uma das costureiras, vai pagar mais, claro que ela vai aumentar, ela vai ter a obrigação de dar maior retorno. Porém, essa funcionária, que é mais qualificada, ela qualifica as outras duas. Você vai ter um ganho de escala, porque você pagou mais a uma e as outras duas vão ter a mesma produtividade ou semelhante daquela que é paga para ser mais eficiente. E modernas técnicas de gerenciamento. Isso é que é importante de você perceber o negócio e saber quem trabalha muito numa área específica, ele conhece todos os caminhos. Então, o ideal é, pelo conhecimento, você tem ganho de expertise, ou know-how. E aí a gente chama de técnica de gerenciamento. O que são essas técnicas de gerenciamento? É você saber o momento exato de fazer investimento, de trocar fornecedor, de contratar um novo funcionário de forma eficiente. Ou seja, você fazer o melhor gerenciamento dos fatores de produção. A melhor forma de trabalhar, a melhor forma de ajustar a sua produção. É isso que
que a gente vai trabalhar, e eu entendo o seguinte, mas dessa forma, os custos vão subir? Sim, eles vão subir, mas entenda, o custo, quanto mais o custo sobe, pressupõe em um modelo de firma eficiente que a produção vai aumentar. E ainda mais, ele vai aumentar na melhor proporção, da maior proporção. Então, a firma eficiente, ela busca maximizar o seu lucro, porque ela vai audaciosamente aumentar os seus custos de produção, porque ela sabe que o modelo que ela está usando vai fazer com que a sua produção aumente mais do que o gasto que se teve. Lembra que eu falei no início que custo é uma espécie de investimento? Está aí a prova disso. Só para a gente simplificar, os custos médios de uma firma, elas aumentam ou ficam constantes, ou pode se reduzir à medida que o negócio se expande, que eu acabei de dizer. Na medida que o negócio se expande, você tem que entender como é o ponto de partida. É quando você tem um custo médio. Se você tem um custo médio de produção, você já sabe quanto vai ter de média, você tem como decidir que vai aumentar ou não determinados insumos. É isso que o slide vai falando. Eu estou explicando esse slide da escala mínima de eficiência, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, e finalizando a aula de hoje, a gente vai falar sobre como é algumas das formas dessas escalas de economia de escala. Existem várias, mas existem duas que são principais. A escala real, aquela que efetivamente você manuseia os fatores de produção, você vai dizer, vou aumentar aqui, vou aumentar ali, você vai tomar decisões de fazer um incremento para aumentar a produção, e as economias pecuniárias, aquelas que você não vai de uma forma direta, mas você vai criar situações indiretas, do tipo, os funcionários estão lá costurando, e tem hora que ela vai, posso parar um pouquinho porque eu estou cansado, aí você põe um ar-condicionado. Elas vão ficar com menos calor, logo elas vão cansar, em tese, cansar menos. Elas vão ter uma escala um pouquinho maior de produção direta. Ou você dá uma parada para o intervalo, e isso aumenta a produção. Então, determinadas decisões que a gente chama pecuniárias, eles vão também aumentar o processo de aumento de produção. Então, tem a escala real e a escala pecuniária. Tem várias outras que elas são muito mais focadas no custo de administração do que para vocês. Eu quero que vocês entendam que a economia de escala, ela se dá quando você tem um aumento de um insumo, mas ela vai repercutir positivamente na produção. E elas podem ser reais ou pecuniárias. Pela aula hoje, deixa eu encerrar aqui a aula em si. Aumento de